Aleluia. Efésios diz, no capítulo 3 de Efésios, Paulo ele diz que nós precisamos nos arraigar nesse amor para tentar compreender qual é a largura, altura, comprimento e profundidade desse amor, o amor de Cristo. A palavra de Deus diz no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo, ou seja, a todos. O amor de Deus por mim e por você, como acabou de ser cantado, ele não tem fim. Amém? Olha para o teu irmão e fala, o amor de Deus não tem fim pela sua vida. Tanto é que por isso que você está aqui hoje. Você só está aqui hoje por causa do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma ministração, uma palavra. Quero ser breve, porque nós pretendemos orar. Tem muita gente para a gente orar, muitas pessoas, muito foco, alvo de oração. E nós vamos estar orando no final. Mas eu meditando nas escrituras essa semana passada, Deus me deu uma palavra, uma mensagem que eu tenho certeza que vai falar profundamente com você. Eu quero falar sobre matemática que é o seguinte, o antes e o depois do Espírito Santo. Repita comigo, antes e depois do Espírito Santo. Como que é a minha vida? Como que era antes e como que é agora depois do Espírito Santo? Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de... Primeiramente, nós vamos ler o livro de Lucas. Eu já li esse texto aqui algumas vezes. Livro de Lucas, no final, o capítulo 24. Capítulo 24, do livro de Lucas, verso 49. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, aonde? Na cidade. Tem algumas versões que diz em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de quê? Poder. Eis que envio a promessa de quem? Não é de Deus, é do meu Pai. Nós falamos sobre isso no Acampa Jovem, no acampamento. Toda vez que Jesus se refere a Deus, ele chama Deus de Pai. Jamais ele fala que é Deus, ele chama Deus de Pai. Sabe por que isso? É intimidade. Agora, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, quem estava falando no livro de Lucas, do evangelista Lucas, era Jesus. Agora, quem vai falar a mesma coisa que Jesus falou é o próprio Lucas. Amém? Não sei se você sabe, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por evangelista Lucas. Amém? No capítulo 1, vamos ler todo do versículo 1 até o versículo 5, por favor. Quem achou? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Lucas está falando de Jesus. Depois de haver padecido na cruz, se apresentou vivo com muitas provas, o quê?
incontestáveis, aparecendo-lhes durante quanto tempo? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Lucas está dizendo que Jesus, depois de ser morto na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, e durante 40 dias ele ainda ficou andando pela terra e dando as instruções finais aos seus discípulos. Verso 4, e comendo com eles, olha só, ele ressuscitou e comia com eles, então ele estava no corpo dele, sinais incontestáveis da ressurreição de Jesus, não era um fantasma, amém? Era Jesus, comendo com eles, determinando-lhes que não se ausentasse de onde? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa de quem? Do Pai, a qual disse ele, ou seja, a qual Jesus disse, de mim ouviste. Verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, ou seja, não muito tempo depois, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Tem versão que diz com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, te bendizer. Obrigado por esta oportunidade. Meu Deus, que oportunidade nós temos de mais uma vez ouvir acerca da Tua palavra e sairmos daqui, Senhor, entendendo, instruídos, ó Deus. Nós pedimos isso, que o Senhor venha nos dar, nos revelar, falar conosco, de forma que nós entendamos aquilo que nós estamos ouvindo. Porque quando nós entendemos, nós somos libertos. Pai, que a Tua palavra ela seja ministrada, que ela entre como uma espada nos nossos corações. Que ela discirna, Senhor, que ela entre na nossa mente, que ela faça, Senhor, aquilo que te apraz, a Tua vontade, porque a Tua palavra é boa, é perfeita, é agradável, ela é poderosa, é a Tua vontade. Nós te glorificamos, te bendizemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, olha, você tem uma oportunidade hoje de aprender um pouquinho mais das santas e sagradas Escrituras. Toda vez que a gente aprende um pouco das Escrituras, nós somos um pouquinho mais libertos. Amém? Nós nos adquirimos mais conhecimento. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E só a verdade. Agora, essa verdade não é a verdade como posso dizer, a verdade, a evidência do fato que está acontecendo, não. A verdade também não é só a palavra de Deus, é você entender o que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito. Porque quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então o que liberta? Quando eu entendo. Saber da verdade não me liberta. Fala para o teu irmão, saber da verdade não te liberta. Você precisa se alimentar dela. Você precisa deixar que a verdade, que é a palavra de Deus, entre no teu coração e na tua mente, para que você seja liberto verdadeiramente. Esse tema de hoje, antes e depois do Espírito Santo. Eu estava esses dias orando, lendo a palavra, acordei de manhã com sede da palavra. E aí comecei a ler a palavra, comecei a buscar na Bíblia ali, e às vezes o Espírito Santo vai falando contigo, não sei se você é assim. E aí Deus começou a falar comigo, quem você era antes do Espírito Santo? E o que você é agora? Se você for perguntar isso para algumas pessoas lá fora, elas vão olhar pelo lado material. Aí eu vou falar, antes você não tinha nada, agora nada você tem. Não mudou. Amém? Mas não é isso que eu estou falando, é quem você era.
Porque o mundo vê você e nos vê, o mundo nos olha e nos prova, e até mesmo ele vê a medida do que você tem. Nós estamos tendo aula lá em cima de seminário, e tem uma certa feita lá que o pastor, que é o professor, ele deu um estudo, falou que nós não nascemos para ter, nós nascemos para ser. E muitas das vezes nós somos vistos pelo que temos. O mundo te olha pelo que você tem, pelo que você possui. Se você tem, até na Bíblia, no Antigo Testamento, os grandes homens, os patriarcas, eles eram vistos que eram abençoados por quê? Alguém sabe? Porque tinha posses, porque tinha propriedade, porque tinha empregados, porque tinha gados. E aí as pessoas olhavam e falavam assim, esse cara é abençoado. Lembra de Jó? Jó falou assim para Deus, ele só faz sacrifício a você, ele só é reto a você porque o Senhor Deus cerca ele por todos os lados de bens materiais. Jó era muito rico. Mas Deus nos olha pelo que nós somos. Deus não olha o que você tem. Porque o que você tem não vai mudar a vida de Deus, não vai mudar a história. Amém? Pode até mudar a vida de outro, mas o que você tem não muda Deus. É o que Deus tem que muda você. Aleluia. E o que muda eu e você, há uma história que conta, a história conta, eu aprendi isso na escola, que Jesus mudou o quê? A história. Dividiu a história. Amém ou não amém? Quantos já ouviram isso? Antes e depois de quem? De Jesus. Antes de Jesus era uma contagem, depois de Jesus é outra. A história passou a contar a humanidade depois de Jesus. Então Jesus literalmente dividiu e mudou a história. Por sua vez, se Jesus mudou a história, o Espírito Santo mudou a vida. Porque não adianta nada Jesus mudar a história da humanidade. E como nós falamos, Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou. Ele deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas presta atenção, o amor de Deus é para todos, para o mundo, a humanidade. O mundo não é o sistema, mundo é pessoas, humanidade. Porque Deus amou a humanidade de uma tal maneira que entregou, ofertou, deu o seu unigênito. O que é unigênito? Único filho gerado por Deus. Ele deu. Agora, por Deus fazer isso, mudou a vida do ser humano? Por si só fazer isso mudou? Não. Não. Porque para todo aquele que nele crê. Então o amor de Deus é para a humanidade, mas o céu é só para quem crê. De forma que eu posso saber tudo sobre Deus, eu posso saber tudo sobre Jesus, eu posso ser um teólogo, eu posso estudar sobre ele. Muitas pessoas estudam. Você pode entrar na igreja e sair e achar um culto legal, um culto bacana. Não, por que você está indo? Não, porque eu achei legal, eu me senti bem. Mas se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, meu irmão, você vai acreditar que o amor de Deus é para o mundo, mas não é para você. O amor é, mas a vida eterna não. A vida eterna é para quem crê. De forma que eu entendo o seguinte, que Jesus mudou a história, mas para mudar a nossa vida não foi Jesus, precisou vir quem? O Espírito Santo. Fala para o teu irmão, é o Espírito Santo que muda a sua vida, que transforma a sua vida. O Espírito Santo de Deus é o quê? Poder. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de quê? Que ele disse? Poder. Poder. Não há cristianismo
sem poder. Não há cristianismo sem poder. Porque a Bíblia diz o seguinte, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18. Certamente, Paulo dizendo, a palavra da cruz é o quê? Quantos sabem? Loucura para os que se perdem. Mas para os que crer, ou que crer, é o quê? É poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para quem crer é poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz, portanto, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus e salvação para os que creem. Amém ou não amém? O evangelho, ele é poder, mas ele só é poder por causa do Espírito Santo. Porque Jesus, ele disse assim para os discípulos, lá em João 14, peraí, eu tenho que subir, se eu não subir, se eu não for para o Pai, o outro, o Consolador, não poderá descer. Mas quando eu for, quando eu subir, ele vai descer. Jesus fez uma promessa para eles em Lucas, onde lemos capítulo 44, verso 49. 24, verso 49. Vocês vão receber a promessa. A promessa se cumpriu aqui no livro de Atos, no capítulo 2. Nós não lemos, mas se cumpriu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Veio, aqui, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar onde Jesus falou para eles estarem. Eles estão 10 dias ali trancados, reunidos, esperando a promessa vir, esperando a promessa ser derramada. E aí um pergunta ali, mas quando será isso? E aí Jesus, fica aí. E eles ficaram, obedeceram, e estavam todos ali. A Bíblia, não a Bíblia diz, mas os estudiosos dizem que aproximadamente 120 pessoas estão ali, reunidas em um cenáculo. O cenáculo é a parte de cima de um prédio, é uma casa, é o segundo andar de uma casa, é aqui em cima. É o cenáculo, eles estão reunidos, está tendo festa em Jerusalém, lá no alto de Jerusalém, aproximadamente 100 nações estão ali espalhadas, porque as festas de Pentecostes vinha muita gente de todo lugar, e eles se arremeteram lá para cima e a festa está comendo solto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, acabou as festas de Pentecostes, 10 dias depois, o Espírito Santo é derramado, mas aquele lugar está lotado de gente, aleluia. Aquele lugar está transbordando de gente, mas não é gente de todos os lugares e de todas as nações estavam lá, porque aquela festa era muito famosa. De repente, o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, e a promessa de Deus é cumprida, a promessa do Pai é cumprida. Fala para o teu irmão, toda vez que o Pai promete alguma coisa, Ele cumpre. Aleluia. Ele cumpre, porque esse Pai é bom. Esse Pai é poderoso, esse Pai pode fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu peço ou do que eu espero. Ele pode fazer. Então o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles verdadeiramente foram revestidos de quê, igreja? Poder. Sem esse poder, a igreja não rompe. Sem esse poder, eu e você não pregamos para ninguém lá fora. Eu preciso do Espírito Santo para pregar aos cativos. Sem esse poder, eu vou pregar e minha palavra vai ficar vazia. Sabe por quê? Porque eu prego, mas eles não vão entender nada. Eu preciso do Espírito Santo batendo e latejando no coração daqueles que estão ouvindo a palavra. Porque a Bíblia diz no livro de João, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. Fala para o teu irmão, quem convence é o Espírito Santo.
Uma vez uma mulher chegou para o pastor: pastor, você não sabe o que aconteceu, meu marido está na presença de Deus, meu marido. Aí, sabe como que ele veio para a presença de Deus? O pastor dizia: de repente eu sei, pensando, foi porque Jesus agiu com graça, né? Com misericórdia na vida dele, o Espírito Santo. Não, eu paguei o preço para o meu marido estar na igreja. Isso é religiosidade. Você não paga preço nenhum, o preço já foi pago. Se não for pelo Espírito Santo, ninguém aceita Jesus. Se não for pelo Espírito Santo, eu não estaria aqui hoje, eu estaria ainda lá nas drogas, eu estaria ainda lá, nem sei se eu estaria lá. Aleluia. Mas porque Deus teve misericórdia da minha vida, e eu ouvi a palavra de Jesus, e essa palavra entrou no meu coração, mas quem convenceu meu coração foi o Espírito Santo de Deus. Ele disse: olha, essa palavra é verdade, se você ficar aí onde você está, você vai perecer, você vai morrer. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus é poderoso. O Espírito Santo de Deus é poder de Deus, é o próprio poder de Deus. Mas deixa eu te falar, a gente às vezes recebe, se converte, Jesus tem misericórdia da gente, nós nos convertemos, confessamos Jesus como Salvador, como Senhor, como Salvador. A Bíblia diz: quando eu faço isso, quando eu confesso, Deus, por pura misericórdia e graça, por dádiva, Ele nos presenteia com o quê? Com o Espírito Santo. Ele nos batiza verdadeiramente com fogo, com o Espírito Santo. Mas aí a palavra de Deus diz em todo o tempo: enchei-vos do Espírito. Espera aí, se o Espírito já está dentro de mim, como que eu vou me encher mais do Espírito? Encher-se do Espírito Santo significa fazer a obra que o Espírito Santo quer que você faça. A obra que Deus te enviou para fazer, você precisa fazer por intermédio de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida, ele é poder. Mas o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele transforma até os nossos hábitos. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus transformou os hábitos daqueles discípulos que eles não jejuavam. Quantos lembram que os discípulos não jejuavam? Mateus capítulo 9. Os fariseus chegam para Jesus e falam assim: mestre, por que os seus discípulos não jejuam? Nós jejuamos e eles não. Aí o que Jesus fala? Como que os convidados para a festa vai jejuar enquanto o noivo está com eles? O que Jesus quis dizer? Que enquanto Jesus estava com ele, por que eu jejuo? Por que nós jejuamos? Para que a presença de Deus se manifeste na nossa vida. Porque por mim só, eu, pelo jeito que eu vivia, pelo jeito que eu sou falho, eu sou pecador, o Espírito Santo não vai se manifestar na minha vida enquanto eu não der vazão para ele. Para isso eu preciso jejuar. Jesus falou: enquanto a presença de Deus estava no meio deles em carne e osso. Aleluia. Aí Jesus falou: porque eu estou com eles, a presença de Deus está no meio deles. Jesus estava entre eles, mas Jesus disse: virá um dia que ele vai estar dentro de vocês. A presença estava com eles, então eles não precisavam jejuar. Mas Jesus falou: porém, virá um dia em que eles hão de jejuar, que eles vão ter que jejuar. Então eu entendo que o jejum é para manifestar a presença de Deus. O crente que não jejua não manifesta a presença de Deus, não sente a presença de Deus. Mas pastor, eu precisa. Se Jesus falou: vai vir um dia que vai ter que jejuar, precisa. Sabe o que é o jejum? Você está mortificando a tua carne, você está matando e mortificando a sua carne. O que é a carne? É a vontade, é o desejo que você tem de pecar, de não vir à igreja, de fazer coisas que eu também tenho desejo e vontade de fazer. A Bíblia diz que o desejo, o pecado está à nossa porta, cabe a mim e você dominá-los.
Por que eu jejum? Eu jejum para que a presença de Deus se manifeste aonde eu estiver. Por que a igreja precisa jejuar? Para que quando entrar alguém aqui, eles sintam a presença e o poder de Deus. Mas depois ele vai ter o hábito de quê? De jejuar. O Espírito Santo de Deus é que faz isso. Eu não jejuo porque eu gosto, eu quero. Quem que me impele a isso? Quem que me pressiona a isso? Quem que fica dentro de mim falando, olha, faz um jejum, hein? Faz um jejum. Não é jejum para ganhar coisas. É jejum para entrar no Santo dos Santos. Mas também o Espírito Santo mudou o hábito daqueles discípulos no perdão. Às vezes eu converso com muitas pessoas. E aí, meu irmão? Não, estou na igreja. Falei, ô glória. Estou na igreja, agora sou pastor, estou firme, estou na igreja. E aí, mas como é que está essa tal? Não, e aquela situação daquela pessoa que te devia? Não, isso aí não. Isso aí não consegui perdoar ainda. Então o Espírito Santo está agindo na sua vida não, meu. Sinto dizer. Se você não consegue perdoar, porque o Espírito Santo, ele já diz, o Espírito Santo de quem? De Deus. Eles impeliam o Espírito Santo de Deus. Mas você está pensando que aqueles discípulos faziam? Eles não oravam também não. Eles não jejuavam também não. Mas depois eles precisaram jejuar. Em Atos capítulo 13, mostra ali um texto que Paulo e Barnabé são separados. Antes, os apóstolos começam a orar e jejuar. Depois que eles oram e jejuam, o Espírito Santo direciona eles e manda eles para uma cidade. E naquela cidade, eles ganham um procônsul, ou seja, um governador de Antioquia. Mas ali tinha um mágico resistindo a ele. Mas Paulo fala assim, olha, esse diabo, Satanás não vai resistir não. Por quê? Porque eu tenho jejuado e orado e o Espírito Santo está dizendo que você vai ficar cego. E o cara ficou cego. Atos capítulo 13. Por quê? Porque Paulo e Barnabé estavam pregando para um governador que ouviu a palavra e eles foram na sinagoga judaica. Era difícil qualquer pessoa entrar na sinagoga judaica, meu irmão, e ir pregar até hoje. Precisa conhecer as leis dele. Ninguém melhor do que Paulo para entrar em uma sinagoga. Paulo, que ainda em Atos capítulo 13, ele é conhecido como Saulo. E aí diz que ele entrava. Por que ele entrava? Porque ele foi criado nos costumes, na cultura dos romanos. E ele falava ali, acho que umas 4 ou 5 línguas. Então ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores fariseus que já teve naquele tempo lá. E precisou ele então ir lá. Aí Deus, por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Por quê? Porque eles começaram a jejuar. E também... E agora, o Espírito Santo, ele nos impele também a perdoar. No livro de Lucas, no capítulo 9, Jesus está vindo de Jerusalém. Não, ou seja, está na Galileia. Lucas, capítulo 9. Jesus está na Galileia com seus discípulos. E aí depois você lê, vai marcando, tá? Lucas 9, Atos 13. Aí Jesus fala assim, vem na mente de Jesus o tempo que ele haveria de partir. Ou seja, ele tinha que enfrentar a cruz. Faltava poucos dias, ou era na outra noite, ele ia para a cruz. Aí sabe o que ele fala? Ele manda João e Tiago ir na frente. Quantos lembram desse texto? Atos capítulo 9. E aí eles vão na frente para poder arrumar um pernoite para Jesus e os discípulos passarem a noite. Sabe o que acontece? Quando eles chegam lá, os samaritanos, eles vão em Samaria, porque eles estão na Galileia. Para poder chegar em Jerusalém, eles têm que passar entre Samaria estava entre a Galileia e Judéia. Eles tinham que passar em Samaria, e Samaria havia uma hostilidade, havia uma briga. Eles não se falavam. E aí
os samaritanos olham para eles porque eles estavam com um aspecto de que ia para Jerusalém. Presta atenção, ele não disse que eles eram judeus, nem que eram de Jerusalém. O aspecto de que ia para Jerusalém. Os samaritanos não aceitaram. Não, você não vai passar a noite aqui não. Eles voltaram, e Jesus está vindo devagar, eles foram na frente. Eles voltaram e falavam, mestre, eles não aceitaram. Aí sabe o que João e Tiago diz? Você quer que a gente ore para que Deus mande fogo naquele lugar e consuma ele, queima todos eles? Aí Jesus fala, de que espírito vocês são? Aí a Bíblia vai dizer no livro de Atos, no capítulo 8, olha só como é que o perdão ele começa a funcionar. Atos capítulo 8, o Espírito Santo guia Filipe até Samaria. Começa a ter a perseguição da igreja, e alguns discípulos vão para Samaria, outros vão para Antioquia, eles vão indo. Todos os lugares, Judeia, Galileia e todos os confins, como Jesus tinha falado, e Filipe vai para Samaria, começa a pregar lá em Samaria. A Bíblia diz que as mulheres e os homens aceitam a palavra, inclusive um mágico chamado Simão, o mágico. Ele abraça a fé, ele pede para ser batizado. E aqueles homens de Samaria, aquelas pessoas, aquele povo que nunca se deu, que não aceitava lidar com o pessoal de Jerusalém, não aceitava, tinha uma rincha. O que aconteceu? Os apóstolos ouviram que começou a aceitar a palavra de Deus e muitos estavam se convertendo. Quem que eles mandam para lá para orar? João e Paulo. João teve que perdoar aqueles homens. Orar para quê? Para que o Espírito Santo fosse manifestado no meio deles. Então o Espírito Santo, meu irmão, não é só poder para eu rodopiar, para eu falar em línguas. O Espírito Santo também está na minha vida para eu perdoar. O Espírito Santo está na minha vida para eu jejuar, para eu orar. Mudou a rotina, o hábito de oração. A Bíblia diz que Jesus, lá em Mateus capítulo 20, 26, se eu não me engano, já na última noite que Jesus ia passar com seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus se angustiou muito no seu espírito, pegou Pedro, pegou João, pegou Tiago, eram os amigos mais íntimos, pegou e falou, vamos comigo orar. Amém? Quantos lembram dessa passagem? Mateus capítulo 26, está em Marcos, está em Lucas. Jesus no Getsemane vai orar. E aí ele chega para orar. O que acontece? Jesus, a Bíblia diz que Jesus fala assim, olha, fica aqui, que eu vou um pouquinho mais ali para falar com o Pai. E ele começou a falar, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Começou a falar com Deus. E aí ele volta. Quando ele volta, como é que estão os discípulos? Alguém sabe? Dormindo. Então ele não tinha um hábito de orar. Amém ou não amém? Não tinha. Jesus fala, vocês não podem vigiar nenhuma hora comigo. E aí Jesus vai de novo. Porque Jesus se angustiou muito. Jesus era um homem ali. Ele ia passar por uma cruz, ele ia receber uma carga, um peso de toda a humanidade, o pecado, e aquilo dali estava angustiando ele, porque naquele momento ele é o homem. A Bíblia diz que nesse momento, os poros dele, o suor dele, ele suou gotas de sangue, da tamanha angústia que ele passou, por ser um homem que estava ali, e tinha que ser um homem que tinha que enfrentar aquela cruz, mas ele está ali orando, conexão com Deus. Ele sai de novo, ele volta pela segunda vez, o que acontece? Eles estão dormindo de novo. Aí Jesus fala para eles, por que vocês... Ele fala, vigiai e orai. É nesse texto que ele fala. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês não podem comigo. Abre aí comigo, vamos ver na íntegra. Mateus capítulo 26. Eu acho que é 26. Ela.
Deixa eu ver se eu anotei aqui. Verso 36. Mateus 26. Vamos ver verso 40, olha. E voltando para os discípulos, achou como? Mateus 26, dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é. Verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez como? Oh, glória! Porque os seus olhos estavam como? Pesados. Meu Deus. Quantas vezes a gente fica com os olhos pesados para orar? Aí verso 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda? Estava dormindo de novo. Agora eles já não estavam dormindo, eles estavam repousando. E repousar, eles estavam deitados, eles não estavam dormindo, cochilando. A primeira eles cochilaram, sentados. Na terceira vez já estava deitado, já armou a caminha deles ali, estão dormindo. Esses discípulos não tinham vida de oração. Quando que eles passaram a ter uma vida de oração? Alguém se habilita? Hein? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então o Espírito Santo é o poder de Deus que nos impele a jejuar para ter conexão com Deus. Pega isso aí. Nos faz orar, conexão com o Pai. Nos faz perdoar, é o Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado. Ou seja, o perdão é para você ser liberto. Não vou perdoar não, porque meu irmão, perdoa no seu coração. A Bíblia diz que se você tiver uma oferta, olha só como é que é forte o negócio do perdão. Se você tiver uma oferta para trazer no altar e lembrar que teu irmão, não é você que tem contra ele. Olha só como é que a Bíblia é profunda. Que o teu irmão tem algo contra você. Você tem que ir até ele. Porque a tua oferta, Deus não vai receber a tua oferta. Não, mas eu dou com tanto amor, tanto carinho. Não vai. Olha a importância e a relevância do Espírito Santo na nossa vida. Meu irmão, sem o Espírito Santo, eu e você estávamos perdidos. Sem o Espírito Santo, eu e você estávamos mortos ainda. Porque o Espírito Santo, que é o fogo de Deus, que aviva a Bíblia, Paulo um dia fala para Timóteo: aviva o dom que há em ti, Timóteo. Sabe o que é isso? Acenda a chama do Espírito Santo. O dom era o Espírito. Eu e você necessitamos do Espírito Santo para perdoar, para orar, para jejuar, para fazer a obra de Deus. Sem o Espírito Santo ninguém faz obra nenhuma. Sem o Espírito Santo de Deus não dá. Nós vamos pregar aqui, a nossa pregação vai ser vazia. Se o Espírito Santo não estiver aqui, como ele estava no dia de Pentecoste, que a Bíblia diz que quando ele desceu sobre aqueles homens, línguas de fogo foram repartidas, cada um falava na sua língua e eles entendiam na língua deles. Então, alguns dizem que aquilo dali era dom de língua, não era, meu irmão, era a ação pura do Espírito Santo. Sabe o que acontecia? Quando Pedro falava na língua dele, judaica lá, um japonês ouvia, entendia. Vamos entender dessa forma. Jerusalém tem italiano, tem brasileiro, tem japonês, tem africano, tem tudo quanto é tipo de nação. E eu falo na minha língua. O Espírito Santo é o tradutor. Hoje,
É muito fácil fazer uma convenção e botar um tipo de tradução no ouvido. A pessoa vai falando, já tem alguém que já vai traduzindo. Amém ou não amém? Quem já viu isso? Mateus, não conhece? E nas conferências, o cara vai falando aqui, todo mundo aí sentadinho, com fone no ouvido, cada um ouve na sua língua. Isso é tecnologia. Mas o Espírito Santo já estava à frente da tecnologia há muito tempo. Ei, naquele dia, quando ele desceu, cada um ouviu na sua língua. Eles não entenderam como aqueles homens indoutos, iletrados, conseguiam falar na língua deles. Sabe o que é? Fala para o teu irmão, isso é o Espírito Santo. Aleluia. Hoje eu ouvi um camarada falar algo muito interessante. Ele diz assim: Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que Jacó já tinha sido transformado em Israel. E por que Deus não falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Israel? Por quê? Porque Abraão representa, ele está dizendo: eu sou o Deus que representa o homem que tem fé. Eu sou o Deus que representa, o Deus de Abraão representa aqueles que têm fé, aqueles que recebem pela fé a palavra. Eu sou o Deus daqueles que têm fé. O Deus de Isaac, eu sou o Deus daquele que não desiste, mesmo que destrua seus poços, mesmo que tampe seus poços. Eu continuo fazendo, eu continuo cavando, eu sou o Deus de Isaac. Isaac significa perseverança. Eu sou o Deus de Jacó. Por que ele não diz que é de Israel? Porque Jacó, ele está dizendo: eu sou um Deus para aqueles que não têm mais jeito. Jacó era enganador, suplantador, mentiroso. E Deus está dizendo: eu sou o Deus de Jacó, daqueles que pensam que não tem mais jeito, mas tem jeito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Ele que traduz com gemidos inexprimíveis as palavras que saem do seu coração e da sua boca. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence. É o Espírito Santo de Deus que é o poder de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Meu irmão, pastor, mas eu tenho esse poder. Levanta a tua mão e fala assim: eu tenho esse poder dentro de mim. Por isso que eu digo para você: é possível perdoar? É possível orar para uma pessoa ser curada? É possível jejuar e ter conexão com Deus? É possível. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é o Consolador. Jesus chama Ele de Consolador. Sabe o que é um Consolador? É aquele que vem sobre você, dentro de você, e você está passando o maior sufoco da sua vida. Você está passando por uma perda de trabalho, perda de ente querido. Você está passando por uma enfermidade. Você está passando por uma aflição. A Bíblia diz: calma, tem de bom ânimo, que no mundo você vai passar por aflição. Você está passando por essa aflição. Aí, de repente, você fala: meu Deus, eu não consigo mais levantar. Quem está ali dentro de você dizendo: levanta, 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 que ainda não acabou. Eu estou aqui contigo. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós, dizendo que você vai vencer e que você vai conseguir. É Ele, é o Espírito Santo de Deus que te levanta. É o Espírito Santo de Deus que te põe de pé. Você acha que Deus ele fala: é o meu Espírito, é Ele que te fortalece, é Ele que te unge, é Ele que te põe de pé, é o Espírito Santo. Por isso você precisa alimentar esse Espírito. Pastor, como que eu vou ser cheio do Espírito se eu já tenho o Espírito? Esse dia alguém falou assim: olha, eu vou no culto à busca pelo Espírito Santo. Eu falei: não, eu não vou buscar mais não, já tenho. Agora eu só preciso manter. Ei, você buscar mais o que você vai buscar o que já tem. Não é busca pelo Espírito Santo. Eu preciso viver uma vida santificada para que o Espírito haja na minha vida. Para que a carne morra, para que eu não viva mais pela carne e nem haja mais pela carne, pelas emoções, Não, quem tem que dominar a minha vida, a vida do crente, é o Espírito Santo. Mas é fácil? Não é fácil.
Mas nunca foi fácil. Quem disse que seria fácil? Jesus falou assim: você quer vir após mim? Eu não tenho nem onde botar a cabeça. As raposas, ela tem seus covis. Eu não tenho. Você quer vir? Toma a sua cruz e siga-me. Mas o Espírito Santo de Deus, ele também é poder para você fazer a obra de Deus. No livro de João, no capítulo 14, Jesus disse o seguinte: se crê em mim, essas obras que eu faço você também vai fazer, e obras maiores fará. Uma vez eu ouvi alguém pregando, falando para mim: não, que eu não aceito isso aqui porque eu vou fazer obra maior que a de Jesus. Eu falei: mas isso o que você não aceita? Que tinha uma pessoa enferma na família dele, e ele falou que orar é ser curado. Eu falei: eu invejo a sua fé, pode ser curado. Mas se Deus não quiser, ele não vai curar. Mas como que Jesus falou que eu ia fazer obras maiores? Quantos já viram alguma pessoa multiplicar pães para 10 mil pessoas? Alguém já viu fazer? Já viu alguém andar sobre o mar? Quem já viu? Eu não vi. Ressuscitar ainda faz. Curar. Mas a obra que Jesus está falando não é milagre. Ei, amém? Fala para o teu irmão: não é milagre. Não são sinais, não são prodígios, não são maravilhas. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de algo mais profundo, porque isso é muito raso. Isso é muito superficial. Sinais, prodígios e maravilhas, o que é isso? Ele está falando de algo mais profundo. Ele está falando da obra, é da expansão do reino. Obras maiores fará. Sabe o que é? Porque Jesus tinha pouco tempo na terra para fazer a obra que ele fez. Qual é a obra? Evangelismo. Essa é a obra. Ele não está falando de milagres. O milagre é uma consequência da vida que eu tenho com Deus. Os sinais é uma consequência da vida que eu tenho com o Espírito Santo. Aí eu faço sinais, faço prodígios, faço maravilhas, mas não vou fazer maiores, não é sinais e milagres maiores. Porque João diz no capítulo 15, verso 25, se fosse contar todos os milagres que Jesus fez, não caberia livro no mundo? Tem texto lá no livro de Mateus, no capítulo 2, que todos que vinham com enfermidade e doença, ele curava todos, libertava todos. Você imagina quanto Jesus não fez de milagre. Mas ele não está falando: as obras não é o milagre, as obras é a expansão do reino, é evangelismo. Sabe que obra maior que você vai fazer? Sabe por que você vai fazer? Porque você tem o Espírito Santo. Porque sozinho também eu não consigo fazer nada. Sozinho eu não saio nem da cama. Eu não consigo ir lá orar por alguém lá que está precisando. Sozinho, se alguém me ligar de noite, se eu não tiver o Espírito Santo, me ligar: pastor, eu desligo o telefone. Não vou. Sabe quem que me leva lá quando as pessoas ligam? O Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu chegar lá, não sou eu que vai agir, é o Espírito Santo que vai agir. É essa obra que Jesus está falando. Vocês vão fazer obras maiores, vocês vão pregar aonde eu não preguei, vocês vão em lugares aonde eu não vou. Isso é uma prova de que quando Pedro, ele recebe o Espírito Santo, então ele já começa a ter uma vida diferente, ele começa a fazer a obra, inclusive ele começa a ter uma vida de oração. Sabe por quê? Porque ele recebe o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Quando dá Atos capítulo 3, diz que Pedro e João vão para o templo chamado Formosa. Para quê? Para a oração da hora 9. Eles vão orar 3 horas da tarde. Agora já o Espírito Santo já começou a mudar a vida deles. E eles oram. E eu tenho certeza que todos os dias que eles começaram a ir, antes do Espírito Santo, ou quando eles iam, eles viam aquele coxo lá. Lembra daquele texto? Atos capítulo 3? Eles deviam ver aquele coxo. Mas dessa vez ele olhou com um olhar diferente. Dessa vez ele está subindo, ele olha. E o cara está pedindo esmola. O que Pedro fala? Não tenho prata. Mas ele fala assim, ó, fitando os olhos nele, olhando para ele. Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, o que ele tinha?
Hã? O Espírito Santo. Aleluia. Ele tinha o Espírito Santo, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele pegou na mão, no nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele moço andou, ele não só andou, ele saltou. E ele entrou no templo com eles para orar. Jesus, ele veio para nós. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. O amor de Deus é para todos, mas o poder de Deus é para quem crê. O Espírito Santo é para quem crê. Você crê que hoje o Espírito Santo de Deus está aqui, está dentro de você, está dentro de mim? Você crê que a partir de hoje o Espírito Santo, se você falar Espírito Santo, eu quero acordar de madrugada, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero fazer a obra de Deus. Espírito Santo, eu quero. Ele vai impelir, ele vai te conduzir, ele vai te levar. Mas para isso você precisa alimentar esse Espírito. Uma vez os garotos, para encerrar, chegaram para o mestre e falaram: mestre, como que a gente se enche de sabedoria? E aquele mestre falou assim: olha, você pega essa peneira aqui, como que nós podemos ser cheios de sabedoria? Você pega essa peneira aqui e vai no mar, no lago, e enche essa vasilha aqui com a peneira. Ou seja, você tira a peneira da água e traz a água para mim. E aí eles foram, mas como pode? Aí um começou a brincar com o outro, quando ele botava a peneira, tirava, não tinha mais nada. Aí um brincou: seu burro, tá vendo que você não pode, isso e aquilo. E aí um foi adiante do mestre e falou: mas mestre, como é possível se a gente manter essa peneira cheia? Aí ele falou: como que a peneira fica cheia? Quando está mergulhada. O Espírito Santo de Deus é assim. Quando você está mergulhado nele, você vai estar cheio dele. A palavra de Deus diz que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero liberar uma palavra sobre você, uma palavra de que esse Espírito é o Espírito que nos direciona. Esse Espírito é ele que nos impulsa a fazer. É esse Espírito de Deus, o poder de Deus, a promessa de Deus, que um dia foi derramada, que um dia foi liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida, quando você entregou a tua vida para Cristo. Esse Espírito, ele veio, como diz no livro de Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele foi selado em você, porque foste selado pelo Espírito da promessa. Esse Espírito Santo, ele não entra e sai, ele entrou, mas para que ele possa agir, você precisa alimentá-lo. Como que eu alimento o Espírito? Orando, jejuando, lendo a palavra, perdoando, fazendo a obra de Deus. É assim que eu alimento o Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque se eu não fizer isso, quando eu menos esperar, eu estou fora. Quando você menos esperar, você vai estar um crente vazio, com o Espírito Santo dentro, mas o Espírito Santo como? Apagado. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Sabe por que a Bíblia diz isso? Não apagueis? Porque eu posso apagar. Mas ele diz: não apagueis. No livro de Levítico, no capítulo 6, diz que o fogo, a chama ardia continuamente no altar. E não pode ser apagado. Tinha turnos de sacerdote. Um ia lá, botava fogo, o outro tirava a cinza, mas todos os dias
tinha que ter fogo no altar para Deus. Todos os dias você precisa alimentar esse espírito que está dentro de você, porque ele é fogo. Ele é fogo. Você será batizado, João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, que é fogo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre a tua igreja nessa noite. Eu libero, Senhor, uma palavra de que o teu Espírito, Senhor, está continuamente ardendo dentro de nós. Nós necessitamos desse Espírito. Nós precisamos, ó Deus, desse Espírito. Nós não somos ninguém sem o Teu Espírito, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo em nós, dentro de nós, possa fazer a Tua vontade, o Teu desejo, que nós possamos nos submeter à vontade do Teu Espírito e jamais à vontade da nossa carne. Que a nossa carne seja mortificada, que ela seja, Senhor, doutrinada, para que o Teu Espírito possa fluir, para que o Teu fogo venha aflorar, para que nós possamos reacender essa chama e jamais apagar a chama do Teu Espírito. Nós precisamos dele, nós queremos ele, nós queremos fazer a Tua vontade, ó Deus, e a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A Tua vontade é que nós façamos a Tua obra, que nós, ó Deus, façamos, ó Deus, de resgatemos, ó Deus, aqueles que estão presos, cativos, mas pelo poder do Teu Espírito, nós vamos ser impelidos e chegados até esse homem, até essa pessoa, até esse varão que está afastado. Em nome de Jesus, Deus, nos dê agora, nos capacita, Senhor, para fazermos essa obra, para libertarmos os cativos, porque um dia Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para, Senhor, pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E hoje esse Espírito não está mais sobre Jesus, ele está sobre mim, ele está sobre você, ele está sobre nós. Então não vai ficar nenhum preso nem algemado, porque esse Espírito, ele vai te levar e você vai orar, você vai declarar e ele vai ser liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a proclamar libertação agora para o teu vizinho, para o teu primo, para o teu tio. Começa a proclamar libertação agora para aquele que se encontra hoje algemado no vício, Senhor. Começa a proclamar libertação agora para aquele que se encontra, Pai, cativo em nome de Jesus. Então liberta agora. Começa a proclamar para a sua família, para o seu quintal, para a sua casa. Você conhece alguém que está preso, você sabe de alguém que está cativo nas drogas, nos vícios, não importa onde seja. A Bíblia diz que não há algema, não há corrente que possa resistir o poder de Deus, e o poder de Deus está sobre você, que é o Espírito Santo de Deus. Se você crê, se você crê, se você crê que esse Espírito está sobre você, que esse poder já foi emanado sobre a sua vida, então começa a glorificar a Ele, exalte o nome dEle e diga: obrigado, Deus, porque um dia eu fui alcançado e hoje eu tenho esse poder na minha vida, e que esse poder continue agindo e atuando de forma notáveis, ó Deus, incontestáveis. Meu Deus, que ninguém possa resistir o agir do Espírito Santo na sua vida. Se você crê que Jesus Cristo, Ele já te separou para essa obra, e que você tem o Espírito Santo, e que você agora vai orar por aquele que você encontrar. Ora por ele, declara a vitória, declara a libertação, porque o poder está em você, em nome de Jesus. Se você crê, agradeça a Jesus Cristo, dê uma salva de palmas a Ele e diga: obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua manifestação. Obrigado porque um dia o Senhor me escolheu, e hoje eu sou templo, morada do Teu Espírito. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor.